Olá, turma, tudo bem? Que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre conosco, aquecendo nossa alma e nosso coração. Eu sempre tive uma grande dificuldade de entender de forma racional como um espírito pode ser inimigo de Jesus. Uma coisa é você estar no mundo da carne, esquecendo das suas vidas, né, reencarnatória, e você vinculado a religiões que falam que você vai para o céu, para o inferno, ou para o purgatório, para o paraíso, ou o materialismo, dizendo que depois do corpo não existe nada. Mas quando você desencarna, que você vê a realidade do mundo espiritual, na minha mente a visão seria diferente, né? Mas é comum a gente ver em relatos de obras mediúnicas, e eu estou falando isso por experiência própria, como médium, de ter espíritos que trabalham, dedicam a sua existência a combater o pensamento de Jesus, a, a ação de Jesus na Terra. Eu sempre tive uma grande dificuldade em relação a isso. E não conseguia entender. Até que um dia, em uma reunião mediúnica, veio um espírito que era inimigo de Jesus e que, no caso, a espiritualidade me utilizou de médium, como médium, para que esse espírito se comunicasse. Aí o doutrinador conversando, né, dialogando, falando de Jesus, quanto mais falava de Jesus, mas ele tinha raiva de Jesus. Aí a espiritualidade coordenadora da região mediúnica começou a interferir e, e ele começou a relatar, né, que ele vem da época das cruzadas, ele era árabe, né, ele vem da época das cruzadas, e que as pessoas, né, daquela época, né, matava e estrupava e saqueava em nome de Jesus. Então ele veio na memória, depois ele relatou, e eu como médium ligado ao pensamento dele, vendo as coisas, que a família dele foi cercada, né, a aldeia dele, o espaço onde ele vivia, foi cercada, e aqueles homens, né, guerreiros, invadiram, mataram, violentaram e roubaram a sua família. E eles gritavam que era em nome de Jesus, em nome da cruz, em nome de Jesus. Então, a partir do momento que ele morreu com essa dor, ele entendia que foi Jesus que tinha mandado matar, né? Ele era como se fosse o inimigo de Jesus e que Jesus tinha mandado matar. Então ele desencarna com um profundo ódio de Jesus, né? Vai para o mundo espiritual e se torna inimigo de Jesus. E aí eu fui compreender, né, como a ganância e a estupidez humana utiliza do nome de Jesus para, ou por orgulho, ou por ganância, ou por egoísmo, ganhar mais dinheiro, ganhar mais poder. E como isso se torna assim, fazendo uma ponte para hoje, né, como isso ainda hoje se faz a mesma coisa, né? As pessoas não vão, algumas pessoas ainda, né, matam em nome de Jesus, né? A gente já vê algumas cenas no Brasil, as pessoas invadindo o terreiro de candomblé, né? Batendo em mães, pais de santo, ou homossexuais, e ainda se faz isso hoje. Imagine naquela época das cruzadas. Utiliza hoje o nome de Jesus para se ganhar dinheiro e poder, né? Utilizando o nome de Jesus, né, para manipular as mentes, para se oferir ainda poder e dinheiro. Tudo em nome de Jesus, né? Então, as pessoas que estão nos templos religiosos dizendo dê seu máximo, dê sua oferta, venda sua casa, venda seu carro e dê para a obra do Senhor, dê para Jesus, porque é Jesus e tal. E as pessoas vão dando isso, e quando ela chegar na vida dela, do desencarne, né, pós-vida, ela vai se deparar com uma grande ilusão.
como é que ela vai pensar nisso? Como é que ela vai entender isso? Ela vai dizer que foi o líder religioso que enganou ela ou foi que Jesus enganou ela? Né? Então, as pessoas ainda continuam fazendo a mesma coisa. Quando a gente lê as cruzadas, né, as santas inquisições, hoje as pessoas não vão para a fogueira física, mas vai para a fogueira da degradação moral do indivíduo, da destruição moral do indivíduo. Então, se faz a mesma coisa por ganância, por orgulho, por egoísmo. Se faz a mesma coisa, em nome de Jesus. Em breve vou gravar um vídeo sobre Jesus da forma que eu entendo. Né? Eu sou a primeira vez que reencarno no Brasil, já fui árabe e tinha imensa dificuldade de entender e aceitar Jesus. Mas vai ser um vídeo específico sobre isso. Então pensa nisso. Né? Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é compreensão, Jesus é redenção. Beijo.